Olá pessoal, iremos resolver agora um exercício de lançamento oblíquo. É o exercício 11.16 do livro do BIR, da nona edição. E fala que um trabalhador usa água sob alta pressão para limpar o interior de uma longa canalização de drenagem. Se a água é descarregada com uma velocidade inicial V0 de 11,5 metros por segundo, determine a distância D ao ponto mais remoto B no alto do cano que a água pode lavar a partir de sua posição em A. E B, ele quer o ângulo alfa. Ou seja, ele quer esse alcance D até a maior altura do lançamento. E depois ele quer um ângulo alfa. Então, para resolver, primeiramente, vamos adotar uma referência no lançamento. Esse vai ser meu eixo Y e esse vai ser meu eixo X. Aqui ao lado tem o mesmo esquema, só de forma mais simplificada. Ele quer esse D e ele quer esse ângulo alfa. Então, para isso, vamos iniciar escrevendo o equacionamento para lançamento, tanto na direção de x quanto na direção de y. A gente sabe, né, que em x a gente tem um movimento retilíneo uniforme, porque a aceleração é nula. Então temos um MRU. A gente pode escrever que a aceleração inicial em x ela é nula, por isso o movimento MRU. Nesse caso, x0 vai ser igual a zero, porque o lançamento está saindo da minha origem. Por isso a ideia de representar a origem aqui no sistema. A gente tem também equação de posição, que x é igual a x0 mais v0x vezes t. E se o nosso lançamento ele sai da origem, então x é o nosso v0xt, que é a componente da velocidade inicial na direção de x. Agora em y, aí sim a gente tem aceleração. É um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Logo, as equações que regem esse movimento, a gente tem da posição final, que é y, é igual a y0, que é a posição inicial do lançamento, mais a velocidade inicial na direção de y, né, componente, vezes o tempo, menos meio de gt ao quadrado, que é a gravidade. A gente tem uma equação para a velocidade final, que y é igual a v0y menos gt, e a equação de Torricelli, a famosa equação de Torricelli, que diz que velocidade final na direção de y ao quadrado é igual a v0y ao quadrado menos duas vezes a gravidade, que multiplica y menos y0. Então, pessoal, a gente precisa basicamente dessas quatro equações para resolver a maioria dos exercícios de lançamento de projéteis na direção x e as outras três equações para a direção y. E para resolver o exercício, o primeiro item, ele pede essa distância d. Essa distância ela coincide no ponto mais alto da trajetória, nesse ponto. E nesse ponto, sempre na altura máxima, a velocidade Vy ela vai ser igual a zero, ou seja, a velocidade na direção y ela vai ser nula. E depois dessa altura máxima, ela volta a ter velocidade, só que crescente para baixo, né, negativa. Então, a ideia é a gente encontrar uma equação que determine essa distância d. Para isso, a gente vai usar essa equação da posição na direção x. Ou seja, como o lançamento ele sai da nossa origem, ele sai desse ponto, nesse ponto x0 é 0, a gente vai cair nessa situação, porque x0 é 0. Logo, a gente tem que x é igual a v0 na direção de x, velocidade inicial na direção de x, vezes o tempo,
E esse tempo, pessoal, que a gente tem que se atentar, não é o tempo total, ou seja, não é o tempo que essa partícula de água que a gente está analisando, vamos supor, caia na altura máxima, né, aqui no ponto C. Não, a gente quer o tempo que seria o tempo de subida. É o tempo que essa altura seja máxima do lançamento. Então deve se atentar-se a isso. Esse vai ser o tempo de subida. E esse V0x nada mais é do que a componente da velocidade V0 na direção de x. Se a gente perceber, essa velocidade está inclinada. Então a gente tem que decompor esse vetor de velocidade. Tendo aqui nosso vetor V0. Aqui a componente de V0 na direção de y. E aqui a componente de V0 na direção de x. E esse é o nosso ângulo alfa. Então, o nosso V0x vai ser V0 cosseno de alfa. E o nosso V0y vai ser o nosso V0 seno de alfa. Logo, para a gente determinar esse tempo de subida, substituindo aqui o nosso V0, a gente tem que x é igual a V0 cosseno de alfa vezes o nosso tempo de subida. Porém, para a gente determinar então esse x, que seria nosso d, vou reescrever como d, porque a gente está analisando a distância, na altura máxima. E justamente essa distância é o que ele pediu no exercício. Logo, para a gente determinar esse d, a gente vai precisar do tempo de subida e do ângulo alfa. Então, por esse caminho, a gente precisa determinar essas variáveis. Então, iremos utilizar a equação de Torricelli, como a gente não tem o tempo, porque ela vai ser extremamente útil, né, em situações que a gente não tem o tempo. Então, a gente sabe que para o ponto máximo, para a altura máxima, a gente tem o seguinte: Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2g que multiplica y menos y0. Vy, então, é zero, porque estamos na altura máxima. É como se a partícula de água parasse lá em cima. Ficando, então, que V0 na direção de y ao quadrado menos 2 vezes g que multiplica y menos y0 é igual a zero. Então, o nosso V0y ao quadrado, passando para lá esse termo, ele fica 2g que multiplica y menos y0. Mas y0, pessoal, é zero, porque y0 seria a altura do lançamento, a altura inicial do lançamento. E como o nosso lançamento ele parte da origem, então não tem altura, só tem a altura final. Logo, a gente pode simplificar isso aqui sendo zero, ficando com V0y ao quadrado é igual a 2g vezes y. Então, o nosso V0y, tirando a raiz, seria a raiz de 2g y. Porque a gente tem a altura final, y, que é 1,1 metro, ele deu. A gravidade é um valor constante, a gente tem. Então, a gente tem a componente V0y, pessoal. Logo, vou até pôr de outra cor aqui, vou de azul. V0y é igual a 2 vezes 9,81 vezes 1,1. Raiz disso aqui.
Aí se vocês resolverem, vão encontrar que a velocidade, a componente da velocidade inicial na direção de y equivale a 4,64 metros por segundo. Aí ficou fácil. Se a gente tem essa componente da velocidade, a gente consegue determinar, então, o nosso ângulo alfa. Por quê? Porque V0y é V0 seno de alfa. O V0 a gente também tem, porque ele deu no exercício. Ele falou que V0 é 11,5 metros por segundo. Então basta voltar na decomposição da velocidade Vy, já está feita aqui, ó, que a gente tem que V0y é V0 seno de alfa. Né? Logo, V0y é V0 seno de alfa. Né? Então, o seno de alfa seria V0 na direção de y sobre V0. Só passar o V0 dividindo. Então, para a gente tirar esse alfa, né, a gente não quer o seno desse ângulo, a gente quer o próprio ângulo. Então, basta tirar o arcosseno desse ângulo. Então, o arcosseno de alfa é o nosso V0 na direção de y sobre V0. Ou seja, o arcosseno de alfa é 4,64 dividido por 11,5. Logo, tirando o arcosseno aqui, a gente vai encontrar 23,83 graus aproximadamente. Encontrado o ângulo alfa, que já é o item B que ele pediu, para te determinar o ângulo alfa correspondente, a gente acabou resolvendo o item B primeiro, mas basta agora jogar na equação que a gente já determinou antes, que é a equação de D. Essa equação aqui. Logo, nosso D ele vai ser igual ao V0, que ele deu, que é o 11,5, vezes o cosseno de 23,83 graus, vezes o tempo de subida. Ou seja, a gente ainda não tem o tempo de subida. Precisamos determinar o tempo de subida. Para isso, a gente vai utilizar a segunda equação do movimento na direção de y, que fala que y é igual a V0 na direção de y menos gt. Para o ponto máximo, ou melhor, para a altura máxima, a gente sabe que Vy é igual a zero. E é como se a partícula de aço parasse lá em cima. Ficando com V0y menos gt igual a zero. Então basta isolar aqui V0y. Lembrando que esse tempo é o tempo de subida, porque a gente está analisando na altura máxima. Ficando com V0y igual a gt, esse tempo de subida. Isolando o tempo de subida, então o tempo de subida é igual a V0 na direção de y sobre g. Ou seja, é o 4,64 que a gente determinou lá mais acima. Esse valor de V0y, 4,64 metros por segundo, dividido por 9,81.
esse é o nosso tempo de subida. Aí se vocês resolverem isso aí, vão encontrar um tempo de subida de 0,473 aproximadamente, né, segundos. Então, se a gente tem um tempo de subida, a gente terminou o exercício, que é só substituir o tempo de subida na equação de D. Então, D é 11,5 cosseno de 23,83 vezes 0,473. Então, com isso, cosseno, deixa eu melhorar isso aqui. Então, se vocês resolverem essa conta, vocês vão encontrar aproximadamente 4,98 metros. Então tá aí o item A do exercício. Então, pessoal, é isso. A distância D que ele pediu, 4,98 metros. E o ângulo alfa, 23,33 graus. Então é isso. Deixe o triplo C, curte, comente, compartilha. Se inscrevam no canal. E deixe alguma sugestão de exercício, de melhoria, aí nos comentários. Então até breve.